Sejam todos muito bem-vindos à série de estudos Aos Pés de Jesus. É uma alegria poder novamente contar com a vossa colaboração, com o vosso apoio para este projeto e o vosso interesse especialmente em estudar a Palavra do Senhor. Hoje rogo ao nosso Pai Celestial que nos possa ajudar e que este estudo possa ser um privilégio para cada um de nós. Vamos então dar início ao estudo, mas antes de iniciarmos vamos ter um momento de oração. Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio tão grande de sermos chamados teus filhos e queremos neste momento rogar-te que nos deste o Santo Espírito para que tenhamos o discernimento necessário para entender a tua palavra. Abençoa todas as pessoas que ouvem estes estudos e unge também os lábios do cero para que as palavras que digam não sejam suas, mas as palavras que vêm do alto. Abençoa cada uma das pessoas que se entrega a ti e todos aqueles que querem fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. O estudo que temos reservado para o dia de hoje intitula-se Espelho e Sombra. Será que existem algumas contradições na Bíblia? Claro que não. No entanto, aparentemente parece que existem. Por exemplo, em Lucas capítulo 16, versículo 17, Jesus fala a favor da lei. Assim como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 12. No entanto, parece que este mesmo apóstolo fala contra ela em Gálatas capítulo 3, versículos 10 e 13. Será que se contradiz? Vamos aclarar algumas destas situações neste estudo, assim como esclarecer o porquê da existência dos sacrifícios no tabernáculo que Moisés construiu. Quando Deus criou o homem, colocou os princípios de sua santa lei em seu coração. Não cobiçarás, o não roubarás, o casamento, o sábado, etc. O homem, que tinha sido criado como livre-arbítrio, transgrediu essa lei e foi expulso do Éden. Portanto, ele deveria morrer por seu pecado. Mas Deus, em sua misericórdia, estabeleceu um substituto provisório, um cordeiro, símbolo de Cristo, o Salvador do homem. Símbolos de Cristo. O sacrifício de Abel foi aceite. Ele tinha apresentado um cordeiro, enquanto que o seu irmão trouxe os frutos da terra, foi rejeitada. Para receber o perdão, o pecador devia trazer um animal ao santuário, colocar as suas mãos sobre a sua cabeça e depois sacrificá-lo. Isto significava que ele transferia a sua culpa para o animal que morria no seu lugar. Todos estes rituais e cerimónias eram uma sombra ou um símbolo de Cristo. Por isso se denomina lei ritual. Agora, quantos tipos de lei existem? Os 10 mandamentos, chamados lei de Deus, mas também a lei cerimonial ou a lei ritual, também chamada lei de Moisés. Os 10 mandamentos são comparados a um espelho que nos mostra os nossos pecados e a lei cerimonial ou ritual, que incluía os sacrifícios, cerimónias e festas, eram apenas uma sombra ou símbolos de Cristo. Ora, que diferenças existem em estes dois tipos de leis? A lei de Deus são chamados de lei de Deus aos 10 mandamentos. Romanos 7, 22. Tenho prazer na lei de Deus. Já a lei cerimonial é chamada lei de Moisés. Segundo Atos 15, 5, que diz que guardassem a lei de Moisés. Portanto, vemos uma clara evidência da existência de duas leis distintas. A de Deus e a de Moisés. A lei de Deus foi dada no Éden. Segundo Romanos 2,15, mostram a obra da lei escrita em seus corações. Como vimos anteriormente, esta lei estava implícita e foi colocada dentro do coração do ser humano quando a criação. A lei de Moisés foi dada depois do Éden, segundo Gálatas 3,19, e diz claramente que foi ordenada por causa das transgressões. Portanto, esta lei foi criada, todos estes rituais, todas estas cerimónias foram estabelecidas unicamente depois do pecado,
porque depois do pecado, como o ser humano estava condenado à morte, era necessário então que houvesse um substituto. Esse substituto foi Jesus. A lei de Deus foi escrita pelo dedo de Deus, Êxodo 31, 18, onde nos diz tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Já a lei de Moisés foi escrita pela mão de Moisés. Deuteronômio 31, 24 diz: acabando Moisés de escrever num livro todas as palavras desta lei. A lei de Deus foi escrita em pedra, algo que permanece. Já a lei de Moisés foi escrita num livro. A lei de Deus foi colocada dentro da Arca da Aliança. E isto é muito importante, porque a Arca da Aliança estava no local mais sagrado, o símbolo do trono de Deus. Deuteronômio 10, 1 a 5 diz: e pus as tábuas na arca que fizera. Já por outro lado, a lei de Moisés foi colocada ao lado da arca. Deuteronômio 31, 25, 26: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança. Nesta diferença nós podemos ver a importância que tinham os 10 mandamentos que foram colocados dentro da Arca da Aliança. As outras leis, compostas por todos estes rituais e todas estas cerimónias, não tinham a mesma importância e foram colocadas do lado da Arca. A lei de Deus é comparada com um espelho, pois faz-nos ver, faz-nos reconhecer o nosso pecado. Romanos 7,7 diz o seguinte: mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Portanto, através da lei de Deus, é como nós podemos ver se estamos em pecado ou se não estamos em pecado. Se nós não aceitamos a lei dos 10 mandamentos, tampouco poderemos estar em pecado, porque não há nada que nos diga que nós estaremos a cometer um pecado. A lei de Moisés, ou seja, a lei ritual, era para expiação ou remissão do pecado. Hebreus 9, 22 diz o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Portanto, era necessária esta expiação do pecado do homem. E o cordeiro, que era o símbolo de Jesus, quando o ser humano lhe transferia o pecado para este cordeiro, simboliza a morte de Jesus mais tarde, quando ele está a fazer expiação também pelo pecado do ser humano. A lei de Deus é uma norma de vida que devemos ter na nossa vida. 1 Timóteo capítulo 1, 8 a 10 diz: a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Já a lei de Moisés era apenas símbolos de Cristo. Hebreus 9, 9 diz que é uma alegoria para o tempo presente. A lei de Deus é eterna e não foi abolida por Cristo. Salmos 111, 7 e 8 e Mateus 5, 17 principalmente diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. O próprio Cristo afirmou que não veio destruir a lei, mas sim cumprir. Já a lei de Moisés foi abolida por Cristo. Colossenses 2,14 diz claramente: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós. E é muito interessante, porque se nós vamos ao original, ao grego, diz claramente o manuscrito, e referindo-se à palavra grega que está lá, refere-se claramente a algo escrito em papel, em papiro, não escrito em pedra. Portanto, esta lei que foi abolida por Cristo, foi escrita por Moisés com a sua mão em papiro. E é interessante que diz que foi riscada essa dívida que havia contra nós. Portanto, na lei dos 10 mandamentos não existia nenhuma dívida. Qual é a dívida que tem o ser humano? A dívida que tem o ser humano foi que por pecar teria que morrer. Essa era a dívida. Mas Jesus então agora veio e pagou essa dívida. E tudo isso estava exemplificado nos serviços do antigo santuário. Agora, como Jesus veio e todos esses serviços que apontavam para o sacrifício de Jesus deixaram de existir, porque Jesus, que era o próprio sacrifício, já se sacrificou, entregou sua vida. Portanto, já não fazia sentido algum que esses
rituais, que essas cerimónias se continuassem a fazer. Agora, a lei dos 10 mandamentos, essa lei continua em vigor. A profecia dizia que Jesus engrandeceria a lei. Isaías 42, 21 diz: o Senhor se agradava dele por amor da sua justiça. Engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Portanto, Jesus veio exatamente para cumprir a lei dos 10 mandamentos. Aquela vida que nós deveríamos ter, Jesus a teve por nós. Teve essa vida perfeita. E essa morte que nós todos tínhamos direito, porque o salário do pecado é a morte, Jesus então se entregou por cada um de nós. E a sua morte vicária agora é como se fosse a nossa morte. E a sua vida é como se fosse a nossa vida. E dessa maneira, quando aceitamos a Jesus pela fé, podemos então ser declarados justos e santos perante o Pai Celestial. Já a lei de Moisés, Paulo declarou que Jesus anulou esta lei ritual. Efésios 2,15 diz claramente: na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, que consistia em rituais, em cerimónias. E então essa inimizade que existia, Jesus, ao sacrificar-se, desfez toda essa inimizade. E agora podemos ser aceites pelo Pai Celestial, porque a morte que estava reservada para cada um de nós, Jesus morreu por nós. Jesus teve essa morte e dessa maneira essa inimizade foi desfeita e poderemos ser aceitos novamente pelo Pai Celestial. A lei de Deus, no que refere à lei de Deus, podemos dizer que é chamado bem-aventurado aquele que observa esta lei. Tiago 1,25 diz: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, este tal será bem-aventurado. E bem-aventurado significa duplamente feliz. É uma alegria maior do que aquela que nós podemos alcançar. E é muito interessante porque Tiago diz que é a lei perfeita da liberdade. Nós, quando contemplamos a lei de Deus, podemos ver que 8 mandamentos começam com a palavra não. E muitas pessoas dizem que parece que é muito rígida esta lei, com tantos nãos. Mas é interessante que Tiago lhe chama então a lei perfeita da liberdade. Porquê que é a lei da liberdade? Porque se chama lei da liberdade. Porque esta é a lei que, quando nós contemplamos, podemos ver onde estão os nossos erros, onde estão os nossos pecados. E com a ajuda do Senhor, nós podemos abandonar esses pecados. E dessa maneira deixamos de estar escravos de Satanás, deixamos de estar escravos do pecado, para agora sermos livres dessas amarras que nos prendiam. E por isso se chama a lei da liberdade. Já no que concerne à lei de Moisés, é chamado maldito aquele que guarda as coisas escritas no livro da lei. Depois de Cristo morrer, já não são necessários mais rituais. E por isso é que Paulo escreveu em Gálatas 3,10: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Recordemos que havia esta disputa muito grande no tempo dos discípulos, principalmente com Paulo, que Paulo debatia muito com os judeus, pois os judeus queriam continuar, por exemplo, a fazer a circuncisão. Mas Paulo dizia que já não era necessário fazer a circuncisão. E todas as pessoas que estavam apegadas a todos esses rituais e todas essas cerimónias o faziam porque não aceitavam Jesus. E Paulo está a dizer claramente: se vocês continuam com todas essas cerimónias, com todos esses rituais, é porque vocês não acreditam que Jesus é o Messias. E vocês então estão debaixo de maldição. A palavra de Deus diz-nos que nós seremos julgados por esta lei. Tiago 2, 10, 12 diz-nos que seremos julgados pela lei da liberdade. Uma coisa é certa, meus queridos irmãos e irmãs: vai haver um julgamento. Há um julgamento para todas as pessoas. E quando há um julgamento, é necessário haver um juiz, é necessário haver um advogado de defesa, um advogado de acusação, testemunhas, o réu. Tudo isso é necessário num julgamento. E nós podemos analisar que neste julgamento de Deus existe tudo isso. Existe o juiz, que é Deus, o Pai Celestial, existe o advogado, que é Jesus, existe o acusador, que é Satanás, existem as testemunhas, que são os anjos,
e existem os réus que somos nós. Mas para existir este julgamento é necessário que tenha havido uma infração. Uma infração a quê? Aqui no nosso planeta, quando nós infringimos a lei, nós vamos ser julgados. Portanto, no céu é exatamente a mesma coisa. Se nós infringirmos a lei dos 10 mandamentos, a lei da liberdade, nós seremos julgados por isso. Portanto, é hora de nos arrependermos de nossos pecados e pedirmos ao Senhor que nos ajude para nos afastarmos de tudo aquilo que nos tem corrompido e que nos tem afastado também do nosso Pai Celestial. No que concerne à lei de Moisés, nós não devemos ser julgados por esta lei. Como comemos, como bebemos, em dia de festa, sábado, cerimónias, etc. Porque tudo isto eram sombras do futuro. Este é um texto utilizado por algumas pessoas que afirmam que o sábado não se deve guardar. Vamos lá ver. Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Diz: ninguém vos julga pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Muitas pessoas pegam neste texto e aqui está a dizer muito bem: ninguém vos julga por isto, portanto ninguém nos pode julgar se nós guardamos ou se não guardamos o sábado. Temos que entender que no Antigo Testamento existiam várias festas e elas eram chamadas sábados também. E aqui é claro que nos está a referir a essas festas, não é? Porque fala-nos claramente dos dias de festa, dos dias de lua nova ou desses sábados, não é? E Paulo está a dizer que ninguém vos julgue agora se vocês comem, se vocês bebem, se vocês já não estão a celebrar esses dias de festa ou se já não estão a celebrar esses sábados. Portanto, já ninguém tinha que dizer nada se já não estavam a comer, por exemplo, o Cordeiro Pascual. Os judeus já não tinham que fazer essa acusação. Por tudo isso, já tinha ficado para trás. Estes sábados, que eram essas cerimónias, também já tinham ficado para trás. Não se refere ao sábado semanal. É possível guardar os 10 mandamentos com a ajuda de Deus. 1 João 5,3 diz: os seus mandamentos não são pesados. Já que nos refere à lei cerimonial, diz que foi impossível guardar a lei de Moisés. Atos 15:10 diz um jugo que nem os nossos pais nem nós podemos suportar. Conclusão. Porque não existia razão para anular os 10 mandamentos com a morte de Cristo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, era necessário o espelho da santa lei de Deus para conhecer o pecado. O que mudou foi o sistema de receber o perdão. Antes, tinha que sacrificar um cordeiro, substituto do pecador e símbolo de Cristo. No Novo Testamento, ao vermos os nossos erros através da lei, vamos a Jesus pela fé. E agora, ao ouvir o Salvador, tornou-se desnecessária esta mesma lei que o prefigurava. O que diz Paulo sobre a circuncisão? Era parte da lei cerimonial? Claro que era parte da lei cerimonial. Era o que antigamente faziam ao 8º dia de vida de um jovem hebreu. E aqui o texto de 1 Coríntios 7:19 diz claramente: a circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Paulo afirma claramente que todas essas tradições que já não têm vigor, que já não são para se celebrar, mas a observância dos mandamentos de Deus, isso sim, isso continua em vigor. A lógica diz-nos que há vantagens em viver de acordo com estas regras eternas, pois as promessas de Deus são para quem guarda a sua lei. Portanto, podemos dizer: obrigado, Senhor, pela claridade existente na tua palavra. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.